Que é prata? Banana. O João Paulo, eu falei pro Diego assim, bananal a gente andou, né? Aí eu vou comprar um pedaço lá pra cá. Será que tem aquele bichinho lá que você tinha mostrado pra gente? Que prata é resistente. É isso que eu estou procurando, cocô de minhoca. Tá? Vou mostrar para vocês, para não ficar só com aquele do slide. Eu tive aqui ontem para dar uma olhada na aula e eu sei que eu me perdi aqui no meio dessas fileiras de banana e em algumas a gente vê isso, né? Bom, né? Olha a diferença que a gente percebe aqui. Nós depois vamos no outro ponto, só para dar mais uma futucada ali nessa camada superficial do solo. Mas veja o que a gente tem aqui, né? Alguns, né, insetos de solo, que a gente chama de mesofauna, né? Estão trabalhando aqui. Vejam o tipo de formação, né, de torrão que você tem na parte superficial do solo, tá? Vejam que próximo desse local onde essa grande quantidade de resíduos se decompõe, está diferente. E aqui a gente tem um fato interessante, né? Eu tenho o resíduo grande e eu tenho ele em diversos tamanhos aqui dentro. Eu tenho ele, né, da forma, né, bruta, que ele acabou de cair aqui, né? E eu tenho fragmentos pequenos aqui que vão constituir aquilo que eu botei lá na lâmina para vocês de a fração leve do solo. Olha, gente, em termos de manejo de matéria orgânica, de trazer resíduo para o solo, tem solo que ainda fica melhor do que esse. Mas talvez em relação aos três, vamos dizer que onde o micro-organismo está de boa, está trabalhando tranquilo, está cumprindo aquelas 3 etapas aqui, esse é o local onde isso está se manifestando. Por quê? Porque de alguma forma, entre esta área, a área do eucalipto e aquela ali vizinha, é aquela que, mesmo durante o período seco, consegue preservar um pouco da umidade, tá? Consegue manter a temperatura ainda adequada. Vamos dizer que aqui a gente não tem grandes oscilações de temperaturas. Lá do lado de fora, o que acontece com a temperatura? Ela cai muito à noite, sobe muito de dia. Então o micro-organismo, quando estiver muito acelerado, ele vai ativar. Aqui ele tem pressa de comer? É igual a gente, você está num lugar com sombra, água fresca, comidinha na barriga, né? E alguém para fazer um cafuné, você não sai de lá, tá? Então, aqui a atividade biológica não é intensa. Então o que a gente pode perceber aqui? Que aqui existe, né, a etapa de formação de humus, sim, tá? Talvez a gente não esteja vendo aquela formação da camada de terra preta, mas nós vamos num outro ponto ali ver como é que se dá a formação daqueles coprólitos aqui, que ontem eu vi, né? A gente sabe que esses resíduos estão sofrendo transformação, mas a saída disso na forma de CO2, eu acho muito tranquilo da gente entender que está sendo menos intensa do que lá, tá? Talvez, em relação à área do eucalipto, essa mineralização aqui esteja maior. Por quê? Porque você vê resíduos de diferentes tamanhos. Então, alguém está trabalhando ainda. Lá eles já estão de greve. Aqui eles ainda estão trabalhando. Não, gente, não fala em greve não, tá? Pelo amor de Deus, né? Vamos terminar esse semestre, né? Não tá. Você tocou no assunto? Não, é porque não tá, é o tempo todo. A gente ligando de outra universidade, querendo saber como é, como é que deixa de ser. E aí eu fico ali querendo saber, meu Deus, o que nós vamos ter que fazer, né? Porque a pior coisa que tem é você ter que enfrentar uma maioria ou você, né, ser obrigado a fazer um negócio que você não quer, né? Mas às vezes não vai ter saída, né? Mas eu acho que não vai acontecer isso não, vai tudo terminar bem, tá? Então, vejam aqui, ó, ali eu não fui muito feliz em perceber a questão de umidade. Agora aqui, debaixo de alguns resíduos, se eu tocar nesse material aqui, eu percebo que ele está visivelmente mais úmido do que aqueles torrões se a gente tivesse chegado ontem à tarde antes deles colocarem irrigação, né? Por que será que isso acontece aqui, onde a gente tem essa atividade biológica dessa forma? Fala, Thaís. Mas aí ela quer me avacalhar, né? Ela pegou um troço aqui bem ruim mesmo. Não, é de lá. Ótimo, ótimo. A diferença. Eu pensei que ela pegou aqui para dizer, tá vendo? Tudo que ele está falando é mentira, né? Então, esse torrão aqui, né, vejam a diferença de tamanho, a diferença de consistência, como que esse material aqui, né, pode ser trabalhado. No entanto, gente, o que está mantendo isso aqui? É essa vegetação. Se eu tirar esse bananal e passar uma grade aqui, o que vai acontecer com esses resíduos?
Mesma Nossa, coisa. vai sumir, porque isso aqui recebe também adubação. Então isso aqui tem nutriente. Então esse micro-organismo, na hora que receber uma ativação enorme para trabalhar, ele vai ficar imobilizando, mineralizando devagarzinho, chegando, deixando a matéria orgânica se reestruturar, formando humus. Tudo isso, né, numa sequência mais branda, mais tranquila, né? Não, ali, né, se a gente tira isso aqui, todo o processo vai ser, né, ativado. Vai tudo acontecer com uma velocidade muito maior, né? Então, num local que a gente vê essa atividade microbiana, que a gente tem um percentual de humus mais expressivo, como é que vão acontecer aquelas propriedades que a gente discutiu, que a gente dividiu ali as temáticas para cada um, né? Então, eu acho que com esses 3 pontos a gente consegue na cabeça articular uma diferença, tá? Para daí a gente ir para outra parte da aula, tá certo? Perguntas, vamos lá, João. Eu falo da questão de humus aqui, mas coloração. Pois é, todo humus tem que ter coloração escura, mas se você pegar, João Paulo, o material sobre essa camada, né, de resíduo aqui e comparar esse material, quando você umedecer ele, né, com aquele material que está lá, né, e eventualmente com o material do eucalipto, hoje, que eu concordo com você que na época que voltar a chover, aquele material ali vai ter uma mudança de coloração, que nós vamos verificar essa mudança agora lá debaixo das mangueiras no composto, tá? Esse material aqui tem um percentual de humus mais expressivo. Ele está em camada muito profunda? Não, concordo com você que se a gente cavar 20 centímetros, não. Isso aí deve estar na camada de 0 a 5, 0 a 10 e olhe lá. Mas você não percebe comigo que é para ter mais humus aqui, com essa quantidade de resíduo de decomposição lenta do que lá? Isso está tranquilo, né? Agora, eu não tenho aqui, né, um local que eu diga, olha, tá vendo aqui a diferença? Meto aqui e sai aquele material fácil, grumoso, né, da cor do casaco ali do Fernando, né, escuro, né? Então a gente não tem isso. Até porque, vamos ver se a pessoa que ficou com o tema humus, né, Arthur? Se o humus de vez em quando, em grande quantidade, em vez dele ajudar, ele atrapalha algumas características do solo. Solo para uso por seres humanos que precisam produzir alimentos. O humus em si é o quê? É um estoque, é uma reserva. Só que estocar, guardar demais, ser muito muquirana, não pode ser ruim para plantas que crescem rápido. Quem é que ia reclamar mais de um solo com uma grande quantidade de humus? Uma bananeira que fecha o ciclo em 9 meses ou um eucalipto que pode esperar até 7 anos aí para ser cortado. Bananeira. A bananeira vai dizer, poxa, essa matéria orgânica está aí, está fazendo alguma coisa aí que eu não sei o que é, mas solo com muita matéria orgânica, mas alguma coisa que é bom não vem. O que é essa alguma coisa que é boa que não vem, né? Vamos ver se o Arthur fala pra gente lá em cima, tá? Vou só ver se alguma área eu encontro coprólito, dali a gente já retorna lá para cima para a gente dar as respostas.